Olá, tudo bem, meus queridos? Graça e paz, aqui Nina Olive. Esse aqui é o Ministério Infantil Sem Segredos e você é o nosso convidado mais que especial. Fique à vontade porque a casa também é sua. Esse canal, esse espaço foi pensado para você que ama o Ministério Infantil, que busca cada dia mais aperfeiçoar o seu trabalho. Então esse canal aqui a gente dá dicas de como montar e organizar o Ministério Infantil aí da sua igreja. Nós temos a série Ministério Infantil Além da Salinha, que vai te dar dicas de como pessoas que estão fora da salinha vão poder ajudar de forma muito dinâmica o trabalho do professor dentro da salinha. Nós temos a primeira temporada, o que é que te deixa de coração partido aí no Ministério Infantil da tua igreja, onde a gente desabafa e conta todas as nossas mazelas. E nós estamos agora gravando a série do professor. Antes dessa série, gravamos a série do coordenador pedagógico. Se você não viu, tá vendo quanta coisa legal? Se você não viu, corre lá, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para o YouTube te avisar todas as vezes que tiver um vídeo novo. E eu já vou te adiantando, nós temos vídeos novos todos os dias. Ei, garotada gosta, que legal! E eu espero que você também goste. E hoje nós vamos falar sobre as atribuições do professor dentro do Ministério Infantil, continuando a nossa sequência, que tipo de professor você é. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre o professor anárquico e o professor autocrático. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o professor democrático. Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então deixa de raciocínio, bora pro vídeo. Então bora lá. Professor democrático. O professor democrático é aquele que baseia a sua gestão ali dentro da sala de aula na consideração tanto da opinião das crianças como das necessidades que essas crianças apresentam. É aquele professor que está disposto a ouvir, ele escuta, ele aconselha e ele vem em contrapartida trazendo, oferecendo na sua aula aquilo que ele sabe que vai agradar as crianças, porém sem perder o controle da situação. A democracia dizem que é o poder do povo. Então ele ouve, ele escuta, ele faz ali a triagem, a sondagem de cada criança e ele vem para o planejamento considerando todas essas situações. O professor democrático, ele é sim mais respeitado do que temido, mas ele tem uma habilidade tremenda de não perder o controle da situação. Seus alunos são comportados, seus alunos sabem seus limites e a aula acontece de uma maneira mais colaborativa, de uma maneira mais construtiva, participativa, e isso é muito bom. As crianças gostam muito do professor democrático porque elas também têm voz no planejamento, elas também têm ali a oportunidade de contribuir significativamente para a aula que o professor está ministrando, porque é o professor parte então não do que eu acho que tem que ser, mas do que ele sabe que é preciso acontecer, considerando considerando o perfil de cada criança e a necessidade de cada uma delas. Uma característica forte do professor democrático é que todo professor democrático, ele é sempre uma fonte de inspiração para as crianças. As crianças acham esse professor gente boa,
é um professor que merece respeito, é uma pessoa que é sempre bom ter por perto e as crianças sempre querem imitá-lo, as crianças sempre querem ser iguais a ele, elas querem estar ali aproximada a ele em seu comportamento. Então esse professor democrático é um professor que realmente ele consegue fazer discípulos e ele deixa o legado na vida das crianças. É por isso que o professor democrático, ele é muito... dizem, né, que o professor democrático é o professor ideal. Porém, uma coisa que eu vejo sempre que me chama muita atenção em pessoas que acabam sendo democráticas demais é que ela fica em uma linha muito fina com a anarquia. Eu já ouvi a frase, democracia demais vira anarquia. Você lembra que o anárquico é aquele que acolhe todas as opiniões e todas as vontades ali da classe, vai sendo feitas, todas as vontades são atendidas. E quando eu sou um professor democrático e eu abro uma democracia sem limite, ela vira anarquia. Então a democracia ela precisa ser sóbria. Ela precisa, o professor democrático, ele precisa saber que as coisas têm um limite. Se eu ultrapasso essa linha tão fina entre a anarquia e a democracia, quando eu sou muito democrático, eu me embolo com o anárquico, entende? Então o professor ele tem que ter esse cuidado, o professor democrático. Vamos ouvir opinião, vamos sim ceder daqui, cede dali, vamos sim acatar essa sugestão, aquela também é boa, vamos acatar, mas com muito cuidado para não se perder. Você é que tipo de professor? Você é o professor anárquico? Você é o professor autocrático? Ou você é um professor democrático? O professor democrático, o planejamento dele já não é aquele planejamento engessado como é o planejamento do professor autocrático. O do anárquico nem existe planejamento, é impossível ter planejamento quando o professor é anárquico. Ou o planejamento dele é só mesmo no ambiente, eu preciso de um ambiente que proporcione que eu atenda essas crianças de forma lúdica, dinâmica, descontraída, divertida, tá? Esse é, sim, o planejamento do anárquico. Ele precisa se valer muito de recursos para atender a criança, para a criança se divertir, para a criança aproveitar bastante a salinha dele. O professor autocrático, o planejamento dele já vai ser aquele blocão engessado, onde só vale suas próprias decisões, suas opiniões, e ele chega lá e despeja em cima da criança. Já o professor democrático, o planejamento dele é meio flexível, assim como um elástico. Ele pode esticar para cá, para lá, sem perder o controle da situação. Então, segue aí as dicas de como eu vou proceder no meu planejamento. Como é que vai ser o meu planejamento? Eu sei que para o professor anárquico, provavelmente esse planejamento não vai ser feito junto com a equipe gestora, porque o perfil desse Ministério Infantil Anárquico é que cada um faz o que quer, ou seja, cada sala de aula é uma realidade. Cada sala de aula, os professores procedem ali dentro a seu bem querer, sabe? A seu modo. Não tem aquele planejamento onde todas as salas estão trabalhando numa estrutura pensada, articulada, com objetivos definidos para todo o ministério. Mas existem ministérios de crianças dentro de igreja que cada sala é uma realidade diferente. Cada sala, digamos, talvez numa sala tem um anárquico, na outra sala já é um autocrático e na outra sala já é um professor democrático,
porque o ministério ali não está funcionando como uma engrenagem, um por todos e todos por um. Então, cada um faz o que quer e talvez nem tenha um coordenador pedagógico, talvez nem tenha um líder ali articulando tudo. Às vezes o líder é uma das próprias tias que estão ministrando aula e aí cada uma faz o que quer. O importante é atender a criançada. Existe muita igreja assim, mas se você quer pensar num ministério infantil estruturado, você não pode ter dentro de cada sala um professor com um perfil tão distante um do outro, um com anárquico e o outro com um democrático ou um autocrático. Porém, a minha dica é, se na tua igreja tem esses 3 perfis, coloque o anárquico lá nos pequenininhos, lá no maternal, no jardinzinho, nos Cordeirinhos de Cristo, ou no Jardim de Deus. Eu não sei como é aí na sua igreja, mas muitas igrejas têm Cordeirinho de Cristo e Jardim de Deus. Na sua igreja tem Cordeirinho de Cristo e Jardim de Deus? Deixa aí abaixo dos comentários, tá bom? Abaixo aí do vídeo, você coloca aí nos comentários se na sua igreja tem Cordeirinho de Cristo ou Jardim de Deus. Então, a dica é essa, pega o anárquico e coloca com os pequenininhos, porque aí os pequenininhos vão se divertir bastante, porque no meu ponto de vista, os maiores já tem que estar, comendo um alimento mais sólido e não o leitinho lá dos pequenos. Fica na paz do Senhor. Eu não sei que tipo de professor você é, mas eu só sei dizer que você é muito bem-vindo dentro da salinha e que você é muito querido quando você chega, porque a criançada te ama. A criançada chega na igreja já te procurando para saber se vai ter salinha hoje. Tchau, fica com Deus.